Aleluia, Senhor dos exércitos. Nós te louvamos, Pai, nessa tarde, Senhor, onde nós estamos aqui nos reunindo para te adorar. Nós queremos declarar, Senhor, o teu governo sobre nós. Nós queremos declarar, Senhor, que tu és santo, que tu és exaltado, que o teu poder, Senhor, é sobre todas as coisas, Pai. E nós queremos declarar, Senhor, nesse momento, Deus amado, a nossa dependência de Ti. Obrigado, Senhor, por estarmos nesse lugar. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos como Tua igreja, como Teu povo, como aqueles, Senhor, que estão em busca, Senhor, do Teu propósito de cumprir a Tua vontade na terra, como é no céu. Nós estamos nesse lugar, Senhor, reunidos como Teu corpo, Deus amado, para buscar dimensões maiores, para estarmos em Tua presença e para sermos totalmente aperfeiçoados pelo Teu poder. Ó Deus amado, nessa hora nos toma, Senhor. Levante suas mãos nessa hora, amados. Vamos buscar ao Senhor. Peça dEle que Ele possa te encher. Peça dEle que Ele possa suprir todas as demandas que você tem buscado, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Peça nesse momento que a palavra, a revelação, a direção do Espírito, ela esteja derramada sobre a sua vida. Oh Deus, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, profetizar que o Teu propósito, Senhor, Ele é intenso, Ele é inteiro sobre nós. Nós queremos declarar, Senhor dos exércitos, que o Teu reino venha sobre nós com plenitude, que o Teu reino venha sobre nós com intensidade, que o Teu reino venha sobre nós com primazia, e que nós nesse momento, Senhor, estejamos totalmente abertos, que o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, esteja com o coração totalmente aberto para receber da Tua palavra, Senhor, e que ela possa transformar não somente o nosso entendimento, mas o nosso coração, o nosso interior, as nossas prioridades, Senhor, que seja tão somente o Teu reino como primazia, para que possamos ser encontrados, Pai, como aqueles que estão prontos para cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, assim nós declaramos. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, amém. Paz e justiça do reino, amados, você pode sentar. Aleluia. Bom estarmos aqui, amém? Bom estarmos reunidos. Esses dias foram dias maravilhosos, de muita intensidade, de muito poder de Deus, de muita revelação, porque todas as vezes que nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós somos totalmente renovados, impactados, somos totalmente preenchidos da revelação numa intensidade ainda maior. Eu não sei você, como você sente, mas eu me sinto ricamente abençoada, me sinto ricamente desatada por estar reunindo aqui, estar nesses dias bebendo das fontes. Porque, amados, a fonte do reino, ela é inesgotável. A fonte do reino, ela sempre jorra com uma intensidade maior, ela sempre vem sobre nós com dimensões ainda maiores. E todas as vezes que nós colocamos o nosso coração de estar aqui nessa casa de governo, que é essa casa paterna, aqui em Piedade, nós nos sentimos muito abençoados, muito. Você não tem noção como isso nos renova, como isso nos desata, como isso expande as nossas estruturas, porque sempre ouvir da fonte é algo poderoso, é algo que para nós tem muito valor, amém? E eu espero que você também possa se sentir assim. Mas hoje eu vou ministrar, né? Fui intimada, fui intimada pelo DED a ministrar. E é sempre uma honra poder compartilhar com vocês daquilo que nós temos recebido. Amados, e eu não vou falar daquilo que você ainda não ouviu. Vou apenas trazer com
dimensões de edificações, aquilo que você já ouviu, amém? Mas nós vamos continuar falando sobre ativando a restauração de todas as coisas. Esse é um tema que nós precisamos a cada dia buscar no nosso espírito essa revelação. Nós precisamos buscar, como foi dito, o tempo. O tempo nós já conhecemos, mas precisamos buscar o modo. Precisamos estar desatados com o nosso coração totalmente disponível para viver isso, com o nosso entendimento disponível para viver isso, com a nossa mentalidade, as nossas intenções prontas para viver isso. Amém? Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos no 7º dia de Deus. Não será em outro tempo, mas será nesse tempo. Esse tempo onde Deus ele vai buscar pessoas que estão totalmente conectadas ao propósito, onde Deus ele vai buscar na terra a sua descendência, onde Deus ele vai olhar, amados, a disposição do coração de cada um de nós. Porque eu não sei você, mas muitas pessoas já ouviram do reino. E muitas pessoas já entenderam o que Deus quer. Mas Deus não quer somente pessoas que entendam o que Ele quer. Deus espera pessoas disponíveis para fazer o que Ele quer. Diga amém. Nesse tempo do cumprimento do seu propósito, Deus está buscando pessoas que elas estejam totalmente disponíveis. Elas podem não se sentir capacitadas. Talvez você não se sinta capaz, porque nenhum de nós somos capazes por nós mesmos. Nenhum de nós somos capazes nas nossas próprias forças. Mas o Senhor, aquele que nos chamou, Ele nos capacita. Aquele que colocou em nós o seu propósito, Ele nos capacita. Aquele que nos revelou o seu reino, Ele nos capacita, amém? E eu fico maravilhada com Deus, quando eu vejo que Deus escolheu pessoas das mais diversas, pessoas que às vezes você olha e você diz, Senhor, essa pessoa não está apta, mas daqui a pouco Deus muda e essa pessoa já se torna uma ferramenta poderosa. Daqui a pouco Deus, Ele já usa aquele que não era para tornar, para fazer, para derramar sobre essa pessoa mais da sua revelação. E se essa pessoa está com o coração disponível, Deus certamente usará com poder, com autoridade, porque é alguém que está conectado ao fundamento, conectado ao propósito e com o coração disponível. Então nós vimos que nesse tempo, Deus, Ele está revelando o seu tempo, porque o tempo é agora, diga, o tempo é agora. E o tempo já começou, amém? O tempo já começou. Deus está revelando um modo para cada um de nós, para que nós possamos fluir, para que nós possamos nos dispor, para que nós possamos compreender. E dentro disso, amados, esteja com seu coração disposto, porque uma das coisas que Deus está buscando é aquela geração na qual o Senhor falou pela boca de João Batista, que o Senhor irá buscar um povo bem disposto. Então, nós sabemos que o cansaço espiritual vem, nós sabemos que a guerra vem, o desafio vem, a provação vem, muitas coisas vêm. Mas como está o seu coração? O seu coração está bem disposto? Seu coração está disponível? Porque a disposição e estar disposto depende o quanto você se entrega para viver o reino de Deus com primazia. O reino de Deus acima de tudo. E Deus não vai buscar senão uma geração conectada aos fundamentos e uma geração disposta. Aleluia! E essa geração disposta, quantos aqui faz parte de uma geração disposta? Diga assim, amém. Eu sou essa geração. Aleluia! Se você realmente é essa geração, a partir de hoje você vai se comportar. Quando finalizar esse congresso, você vai se comportar de uma maneira diferente. Aqueles seus bloqueios já não haverá mais. Aquelas resistências já não haverá mais. Aquela mentalidade, aquele muro que você levantou dizendo que não pode, você já vai aprender a depender de Deus para fazer.
Amados, porque nenhum de nós, por nós mesmos, podemos fazer alguma coisa, se o Senhor não for aquele que nos capacita. Aleluia? Então nós vamos abordar um pouco ainda daquilo que todos nós ouvimos, amados. Por quê? Porque o reino precisa vir. O reino precisa ser a nossa prioridade. O reino, ele precisa tomar esse espaço no nosso coração. Essa disposição, ela tem que fazer parte das nossas prioridades. Essa prioridade precisa fazer parte da prioridade, entendeu? Aquilo que era prioridade sua vai deixar de existir e você vai dar espaço à prioridade que é do reino de Deus. E fazendo isso, você vai experimentar dimensões maiores. Você vai experimentar de uma graça maior. Você vai experimentar da provisão que você não via acontecer na sua vida. Você vai ver Deus cuidando de você em detalhes, em coisas que talvez muitas vezes você nem percebeu porque você fazia na força do braço. E é muito maravilhoso quando nós vemos o Senhor trabalhando por nós, o Senhor trabalhando através de nós, o Senhor usando aquilo que era desprezível como algo que tem poder, como algo que é efetivo, como algo que Ele pode contar. Diga assim: essa pessoa sou eu. Aleluia! Quantos aqui são essas pessoas? Diga: sou eu. Aleluia! Então nós vamos ver, amados, em primeiro lugar, nós vamos ver que para ativar o tempo da restauração de todas as coisas, nós precisamos perseverar, diga perseverar, nos fundamentos do reino de maneira genuína. Diga assim: perseverar nos fundamentos de maneira genuína. Nós já vimos isso, né? O mestre Davi ontem abordou com muita intensidade. Mas por que nós precisamos perseverar de maneira genuína? Porque tem muitos que perseveram de maneira fajuta, de maneira frágil, de maneira pela metade. Ou seja, não é inteiro, não é genuíno, é fraudulento, é mesclado. Diga assim: é mesclado. E eu quero dizer para você, amados, por testemunho, se você mesclar o reino, você nunca terá o reino com primazia. Se você mesclar os fundamentos do reino, você nunca entrará no reino para tomar posse dele. Quem vos fala já passou por esses processos, já viu muitos mesclando. E nós precisamos ser uma geração, diga assim: eu preciso ser uma geração que não irá mesclar, que não irá corromper aquilo que o reino tem para nos dar. Você sabe que quando Jesus ele veio, ele preparou uma geração. Você sabe que quando Jesus partiu, ele deixou uma geração, sim ou não? Ele deixou uma geração. E uma geração que ele ensinou exatamente isso. O reino precisa vir com primazia. Todos aqueles que têm o reino com primazia vão guardar essa primazia, estarão prontos para defender o reino com a sua vida. Amados, quantos de nós estamos dispostos a lutar pelos fundamentos do reino? Quantos de vocês estão? Porque nesse tempo, para que a restauração de todas as coisas aconteça, você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser um embaixador do reino. E quem sabe o que um embaixador faz? O embaixador, ele defende as leis, os valores da nação a qual ele pertence. Ele não deixa que os valores, ele não deixa que as leis, ele não deixa que a cultura da sua nação seja quebrada. É verdade ou não? É verdade. Todo embaixador, ele precisa estar apto para conhecer as leis, as regras, a cultura da nação que ele representa. E você foi tirado de um império para um reino. Quantos aqui foram tirados de um império para um reino? Todos nós fomos tirados de um império para fazer parte de um reino. E quantos de vocês está pronto para ser defensor dos fundamentos do reino? Isso vai te custar muito.
Isso vai te custar intensidade, vai te custar conhecimento, vai te custar que você muitas vezes vai precisar se posicionar. Muitas vezes você não será aceito, muitas vezes você não será compreendido, muitas vezes. Às vezes vão rejeitar você por causa disso. Mas eu quero dizer, amados, que Deus vai gostar muito que você se posicione dessa maneira. Porque o Senhor, Ele já se cansou daqueles que mesclam. E sabe o que acontece com os que mesclam? Diga assim, a terra se abre e engole. É exatamente assim. É exatamente isso que acontece. Todos que mesclam, que têm o reino, e daqui a pouco está mesclando os fundamentos do reino, e não guarda de maneira genuína, nunca irão tomar posse dele com primazia. Sempre estarão titubeando entre dois pensamentos. Sempre estarão fragilizados. Nunca estarão aptos para dizer assim, opa, aqui não. Se o pagode de Satanás quer entrar, vai ter que primeiro encontrar essa barreira que sou eu. Diga assim, essa barreira sou eu. Quando Satanás quiser cirandar na sua casa, essa barreira é você, diga amém. Quando Satanás quiser enganar você, diga assim, ele vai encontrar uma barreira. Ele vai encontrar uma pessoa posicionada nos fundamentos. Aleluia! Amados, Deus está buscando essa geração. Essa geração que é inegociável, que não vai abrir mão. Mas o que a gente mais vê? A gente vê pessoas que quando vem a prova de você ser um defensor, de você se posicionar como embaixador do reino, o que acontece? Começa a mesclar. Começa a fazer alianças por causa que você não quer ficar mal na fita. Por conveniência. Mas nesse tempo, para ativar o tempo da restauração de todas as coisas, Deus está buscando os genuínos. Diga assim, os genuínos. E esse coração genuíno, esse coração guardião pelo reino. Amados, porque se você entender o que você está recebendo, você não vai deixar nada mesclar o que você está recebendo. Primeiro, se você entender o que é o reino de Deus, os fundamentos apostólicos e proféticos, se você entender o que o reino de Deus representa para essa geração e para o cumprimento de todo o projeto de Deus, você estará posicionado para se tornar um agente, um embaixador, um guerreiro, seja de infantaria, seja de ataque, seja de combate, seja de qualquer coisa. Mas você estará apto para guerrear pelos fundamentos do reino em todo o tempo. Aleluia! Agora talvez você pense assim, mas os fundamentos do reino ainda nem é real na minha vida. Eu quero dizer para você, amados, pare de perder tempo. Pare de ser frágil. Pare de ser uma geração mesclada. Deixe de ser aquela geração do deserto que se contentava com as migalhas. Se posicione aonde Deus quer levantar você. Diga amém. Aleluia. Porque fazendo isso, amados, eu tenho certeza que o Senhor irá olhar você e vai dizer, eu posso contar com essa pessoa. Ela pode não ter todas as capacidades, mas ela tem algo que me agrada. Ela guarda a minha palavra. Ela vela pela minha palavra. Essa pessoa é inteira naquilo no qual ela recebeu. Ela crê, ela defende. Amados, nenhum de nós iremos crescer nas dimensões do reino se a gente não crê nisso. Se nós não tomarmos posse disso, se isso não for de grande valor para nós. Se você não ter o reino de Deus de maneira genuína no seu coração, você nunca irá se apropriar dele com poder. Sabe por quê? Porque você crê hoje, amanhã na primeira dificuldade você deixa de crer. Eu estou falando crer nos fundamentos do reino, tá? Aí muitos dizem assim, mas eu continuo crendo em Deus. Ok, você vai crer em Deus, mas o que Deus tem para nós como herança é o seu reino. Então você vai crer em Deus, você vai viver numa dimensão muito pequena, dentro do nível da salvação, e depois,
quando chegar no reino eterno, você não estará posicionado nesse reino eterno. Porque o Senhor vai dizer e vai olhar para você assim: eu te coloquei como embaixador, o que é que você fez? Ai, Senhor, não fiz nada. Por que você não fez nada? Porque eu tive medo. Ah, irmãos, será muito triste, mas será maravilhoso quando o Senhor olhar para você, mesmo na sua luta, no seu desafio, no seu deserto, na falta de dinheiro, nas guerras interiores, o Senhor olhar para você e dizer assim: tem um filho que defende, tem um filho que se posiciona, tem um filho que sabe que é herdeiro, tem um filho que reconhece que o meu reino é a herança que eu tenho para ele. Tem um filho que sabe que ele é um posicionado na geração dele. Aleluia. Olha que tremendo. Mas quantos de nós precisamos lançar fora um fermento chamado incredulidade? Quantos de nós precisamos lançar fora um fermento chamado religiosidade? Quantos de nós precisamos lançar fora essa desgraça da mescla que muitas vezes não nos permite avançar e nos paralisa e nos confunde e tira de nós a legitimidade daquilo que Deus está nos entregando? Eu não sei você, mas quando eu recebi o reino, amados, eu fazia parte de um sistema religioso grande, forte. Quando eu recebi o reino, essa palavra veio no meu espírito, ela queimou e ela desatou meu entendimento para outra dimensão. Eu tive a experiência do que é nascer do reino. Eu tive essa experiência. Antes eu vivia no nível da salvação, enxergava o reino de longe. Mas quando essa palavra veio, através do apóstolo Gutenberg, da pastora Rosiana, quando eles acabaram de ministrar, veio uma experiência sobrenatural sobre a minha vida. Eu senti como se muros se rompessem dentro de mim. Eu senti como se Deus abrisse os meus olhos espirituais e a partir daquele momento eu tive a necessidade intensa de estar conectada a essa revelação, porque eu não conseguia mais viver sem ela. Olha que tremendo. E pronto. Qual foi a testificação? Uma experiência. E eu tenho certeza que nessa geração Deus te levantou para ser uma pessoa que estará posicionada para defender os fundamentos. E depois dessa experiência eu não conhecia muito, mas o que eu ouvi, eu guardei no meu espírito. E o que ficou no meu espírito, já não cabia mais ouvir qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que eu ouvia, já não chegava nem perto daquilo que eu havia ouvido. E eu disse, eu preciso estar conectada a essa fonte. E graças a Deus, a fonte ainda está aqui, não é? Uma fonte derramada sobre todos nós, uma fonte apostólica, uma fonte onde Deus entregou, uma fonte onde Deus jorra, uma fonte que tem alimentado essa geração. E nós somos gratos. Eu sou grata a Deus por estar conectada à fonte da paternidade, por estar conectada à fonte dos fundamentos, porque, amados, depois dessa experiência, para cá, foram muitos desafios, mas uma coisa eu posso dar testemunho: o reino sempre esteve em primeiro lugar, na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós passamos por muitos desafios, mas o reino sempre foi a nossa pérola de maior valor. Aleluia. E nessa geração, Deus quer encontrar um povo posicionado para guardar a pérola de maior valor. Aleluia. Então, nós precisamos reconhecer que há fermentos em nós. E esses fermentos são a mescla, que muitas vezes vai roubar a autoridade de você se posicionar como defensor dos fundamentos do reino. Porque Deus, Ele quer contar com aquilo que você tem. Diga, Deus quer contar com o que eu tenho. Que nem é seu, foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Então, se Deus depositou algo em você,
Foi Ele que te deu e Ele quer te usar para que você se posicione. Diga amém. E eu pergunto nessa tarde, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você como um embaixador? Talvez você seja um embaixador de uma instância não tão superior, mas você estará posicionado e dizer assim, aqui não, Satanás, aqui não. A mescla não entra, a religiosidade não entra, essas coisas aí não entram, esse fermento não entra, e eu sou o muro que estará posicionado para que o reino de Deus possa ser derramado sobre essa geração. Aleluia! Amados, nós precisamos ser isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Em todo o tempo que eu tenho orado a Deus, eu sinto no meu espírito exatamente isso que eu vou falar para vocês. Se os fundamentos do reino, se nós não nos posicionarmos como defensores, não tem por que nós estarmos aqui. Vocês concordam? Não tem porquê. Então, a garantia de você vencer uma guerra é o quanto você tem de prioridade no reino. A garantia de você vencer uma luta é o quanto você se posiciona para dizer, eu estou aqui pelo reino. A garantia de você vencer qualquer adversidade é Deus encontrar no teu coração uma disposição de você dizer, eu estou aqui por causa do reino. Eu irei permanecer por causa do reino. Eu vou romper por causa do reino. Eu vou lutar por causa do reino. Eu irei combater o bom combate por causa do reino. É por isso. E eu quero dizer para vocês que de 2010 até hoje, o nosso motivo de permanecer é por causa do reino. E por causa do reino nós temos visto muitos milagres. Nós temos visto Deus agir, nós temos visto Deus enviar pessoas, nós temos visto Deus operar o sobrenatural, nós temos visto Deus responder orações que antes Deus não respondia. Nós temos visto Deus se mover de maneira sobrenatural. Eu sei que não é por causa de mim, é por causa do que eu guardo, que está depositado na boa parte que o Senhor nos entregou, que é o seu reino com primazia. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Então, a partir de hoje, quando você enxergar uma grande guerra, uma grande tempestade, entenda que se você estiver aliançado com o reino de Deus, de maneira intensa, de maneira genuína, de maneira completa, o Senhor vai te guardar. O Senhor irá te dar vitória. O Senhor irá romper os cativeiros. Amados, porque não é por causa de nós, é por causa do que está depositado em nós. Diga amém. E se você entender isso, você vai viver as melhores experiências da sua vida. Aleluia! Vamos dar um aplauso ao Senhor? Mateus 6,33, eu nem preciso citar, porque o Senhor nos ensina a buscar o reino em primeiro lugar, o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então, o reino em primeiro lugar, ele vai ocupar teu pensamento, ele vai ocupar tua prioridade, ele vai ocupar as tuas emoções, ele vai ocupar o teu espaço, o espaço daquilo que é seu. Ele vai ocupar aquilo que você projeta humanamente, mas quando o reino está em primeiro lugar, as tuas intenções humanas deixam de existir e você irá priorizar o reino. Pronto. Quando nós trocarmos o dispositivo do que é nosso pelo reino, então ele começa a fazer parte do primeiro lugar. E quando a justiça vem, quando que nós estaremos aperfeiçoados na justiça do reino? Quando você começar a olhar para dentro de você e começar a analisar as suas próprias atitudes. Quando você começar a olhar para dentro de você e começar a se autoanalisar e dizer, eu menti, eu pequei, eu desagradei a Deus, eu quebrei a aliança,
eu fui corrupto, eu fiz isso, eu desagradei o Espírito de Deus, eu fiz isso, X e Z. E você começa a se analisar a si mesmo e dizer assim: Senhor, eu quero me arrepender, porque em primeiro lugar está o teu reino na minha vida. Aí, amados, nós começamos a estar aptos para a justiça que está no reino. Por quê? O que é mescla? Quando você olha para o outro, aponta o dedo e esquece de olhar para si mesmo. Quando você esquece de olhar para si mesmo e só aponta o dedo para o outro, então nós ainda não estamos aptos na justiça do reino. E quem sabe que Jesus nos ensinou a buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. O reino e a sua justiça. Mas quantos de nós pegamos uma prensa e dizemos assim: obrigado, Senhor, porque o teu reino está trabalhando essas áreas, o teu reino está vindo com justiça sobre mim, eu preciso abrir mão de áreas aonde eu preciso renunciar à injustiça, aonde eu preciso renunciar à corrupção, aonde eu preciso renunciar o que é meu, aonde eu preciso aprender a conviver com a justiça do teu reino. Mas quando nós pegamos uma prensa, o que é que a gente faz? Tufa a cara, né? O bico vira de elefante. Não quero mais falar com a paternidade. Vou sumir uma semana do local. Ninguém mais vai me ouvir. Não vou mais fazer. Você só está adiantando o teu processo de destituição. Só isso. Você só está adiantando o teu processo de destituição. Mas quando você deixa a justiça do reino te julgar, e você passa a ser apto na justiça, amados, porque se autoanalisar e se autocorrigir, é claro que nós não podemos fazer isso se o Espírito de Deus não nos convencer. Mas, se nós fazemos isso por direção do Espírito, porque nós priorizamos a justiça, nenhuma mescla estará escondida no teu coração. Nenhuma mescla. E o reino de Deus precisa ser genuíno, amém? Diga assim: genuíno. Nós precisamos ter o reino de maneira genuína. Aleluia. Amados, e quando nós temos o reino de maneira genuína, então a gente vai estar buscando o reino em primeiro lugar e aperfeiçoados na justiça. Então Deus pode trabalhar em você. Deus pode usar você para julgar. Deus pode usar você para corrigir. Deus pode usar você para trazer ordem. E é isso que Deus quer fazer. Porque como que se ativa a restauração de todas as coisas se a casa do Senhor está esculhambada? Não se ativa. Aí você aponta o dedo e você tem 4 pendências. E ninguém vai crer naquilo que sai da tua boca, que é o reino e por causa do reino. Mas cadê o reino com poder na sua vida? Porque o reino não é uma pregação, o reino é uma cultura. O reino de Deus é uma cultura, é uma maneira de viver. E porque nós iremos viver o reino de Deus através da cultura do reino, então nós teremos autoridade, diga assim, autoridade, para julgar o mundo. Aleluia. Em segundo lugar, nós vamos ver ativando a restauração de todas as coisas. Diga assim: perseverar em permanecer na cultura do reino, que é o que eu acabei de dizer. Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, 3, 4. Coloca, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, diga assim, incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo
Próximo. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então você vê, amados, que a cultura do reino, ela está guardada dentro de uma revelação. Você vê que a cultura do reino está guardada dentro de um projeto, como foi bem falado ontem. Você vê que a cultura do reino, ela está guardada dentro de uma palavra, dentro de uma maneira de viver. Talvez você possa vir de muitas culturas. Talvez você veio de uma cultura, de uma nação, você traz essa cultura. Talvez tua família traz uma cultura, uma maneira de viver, porque a cultura é o conjunto da maneira que você pratica hábitos e valores. Mas quando nós nos deparamos com a cultura do reino, você precisa entender que o reino, ele tem uma cultura. Ele precisa que você se comporte de uma maneira. O reino, ele impõe que você opere de uma maneira, que você se relacione de uma maneira. Ele impõe que a tua casa viva de uma maneira, diga amém. O reino de Deus exige que você pratique princípios financeiros de uma maneira, não é do seu jeito, é do jeito que o reino oferece. E muitos dizem assim, é meu dinheiro, minhas regras. É minha casa, minhas regras. Só você perde. Só você perde. A partir do momento que você colocar a cultura do reino na tua família, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Diga amém. Amados. Porque na cultura do reino, o homem tem que tratar a mulher de um jeito. Na cultura do reino, a esposa tem uma maneira de se comportar. Os filhos têm uma maneira de se comportar. As finanças girarão em torno de princípios. A cultura do reino, ela não é do jeito que você quer. É do jeito que o Senhor do reino ordena. E pronto. Você não tem que questionar. Ah, não, mas na minha casa é do meu jeito, eu faço assim, do jeito que eu quero. Problema seu, só você perde. Só você perde. Quando nós entendermos que a cultura do reino precisa estar nos nossos hábitos, na nossa maneira de falar, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de tratar as pessoas, no valor do que sai da nossa boca, então você vai ver, amados, que tudo em tua volta estará entrando debaixo de um princípio chamado princípio da ordem. O princípio da ordem, ele entra exatamente, ele faz parte da tua vida quando todas as coisas giram em torno dos fundamentos da palavra, da cultura do reino. Sabe aquela pessoa embaraçada com tudo? Tudo dá errado. Ela sai de casa para fazer algo, projeta, apresenta a Deus, ora, e daqui a pouco dá tudo errado. Por quê? Porque você projeta dentro da cultura, mas quando você vai para a prática, é do seu jeito. Aí se embaraça tudo, tudo dá errado, tudo começa a entrar em caos. Aí você começa a desanimar. Ai, Senhor, mas não era assim que eu esperava. Aí o Senhor olha para você e diz, mas essa é a tua maneira de viver, não a minha. É verdade ou não? É assim, amados. É. Para você ver que o reino, ele não é superficial, ele é prática. Nós precisamos viver o reino na prática. Nós precisamos viver o reino no nosso trabalho. Precisamos ver o reino no nosso dia a dia. Alguns têm assim, eu só faço parte da cultura do reino quando eu estou no local. Você perde, porque você precisa praticar a cultura do reino todos os dias, em todo canto, em todo tempo, em todo lugar. Aleluia! E quando você faz isso, pessoas estarão sendo impactadas. Sabe no trabalho, quando o chefe manda você mentir? Você olha assim e diz, sinto muito, mas eu não vou falar isso que você está mandando. Ah, vou te demitir, problema seu, eu não minto. Pronto. E aí? Se você for diligente, você vai permanecer. Agora, se você for funcionário meia boca, te prepara que na próxima oportunidade de trabalho, você vai poder mostrar diligência para garantir aquilo que os fundamentos do reino guardam para você. É verdade isso. Não estou contando balela, não é? Por isso, nós precisamos ser diligentes, amém?
precisamos. Amados, entenda, a cultura do reino, ela é algo que sempre estará nos blindando, nos guardando, nos protegendo. Porque nós temos isso de maneira muito superficial, muito subjetiva. Tipo assim, eu vou para um lugar e Deus vai me guardar. Mas o que você fez? Você ora, você é verdadeiro, você é legítimo, você é intenso, você tem caráter. O caráter que está em sua vida, ele é só quando você está aqui na relação do corpo de Cristo, ou você é uma pessoa de caráter? Nós precisamos ser uma pessoa de caráter em todo tempo, porque faz parte da cultura do reino. Aleluias? Talvez você possa dizer assim, isso não tem nada a ver com a restauração de todas as coisas. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque se você for verdadeiro, você vai influenciar pessoas. Daniel foi visto na Babilônia por causa do caráter e da maneira que ele vivia. Você vê que Nabucodonosor, ele começou a ver Daniel, a enxergar que existia uma pessoa diferente, porque os relatórios de Daniel vinham de baixo para cima. Então Daniel, ele começava a dar testemunho do seu caráter, da sua vida, das suas escolhas, do que era prioridade para você. E daqui a pouco, amados, Daniel foi posicionado como homem de grande autoridade em uma nação totalmente idólatra. Olha só. Por quê? Porque ele tinha cultura, diga, ele tinha cultura de reino. A cultura do reino fazia parte da vida dele. Aleluias. Quantos estão aqui? Diga amém. Talvez você olhe e diga assim, meu Deus, isso é tão difícil. Mas, amados, o reino, ele tem que deixar de ser subjetivo para se tornar uma prática. Diga assim, prática. Diga reino na prática. Aleluia. Quando o reino deixar de ser apenas no campo da fé, de uma fé subjetiva, para se tornar prática, para se tornar uma fé em ação, então as pessoas poderão olhar para você e dizer assim, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem caráter. Essa pessoa, ela tem uma luz diferente. A vida dela é organizada, a vida dela gira em torno de uma bênção, que muitas pessoas nunca entenderão enquanto elas não ouvir você falar. Mas quando você começar a abrir teus lábios e você começar a dar testemunho que o reino de Deus é a tua prioridade, então, amados, muitos irão se alinhar ao modelo da fé que você vive. Muitos irão. E nós temos feito isso em nossas vidas. Nós temos tratado do que nos foi dado, do que nos foi revelado, daquilo que nós temos para viver dentro dos fundamentos do reino, como uma prioridade. E eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas, a paternidade, o apóstolo, a pastora, tantos irmãos que eu tenho convivido durante esses anos, a igreja em Manaus, hoje a igreja em Belo Horizonte, a igreja em São Paulo, a igreja em tantos lugares, a igreja no Rio de Janeiro, amados, em tantos lugares que creem nos fundamentos do reino. Todos esses irmãos, todo esse corpo poderoso que Deus está levantando, irá testemunhar não somente de maneira subjetiva, mas irá testemunhar com poder. Diga amém, aleluia. Diga, eu faço parte disso. Isso é para mim. Amém? E nós vamos ver, amados, em terceiro lugar, que nós precisamos. Diga assim, eu preciso preservar. Diga assim, eu preciso me preservar como uma geração que está guardada em Deus. Amém? Então nós vemos que Deus irá preservar uma geração que não caminhará fora da promessa feita a Abraão. Deus irá preservar essa geração. Por isso que nós temos aprendido que ser genuíno é a garantia. Por isso que nós temos aprendido que
permanecer inegociável é a garantia. Precisamos permanecer de maneira legítima. Diga de maneira legítima. Abre, por favor, Gálatas 3,16. Todos vocês conhecem esse texto. Gálatas 3,16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E qual é essa? É a tua descendência, que é Cristo. Olha só. Então, para que o tempo da restauração de todas as coisas, ela comece, Deus está preservando uma descendência. E não é muitas descendências. Por que nós temos falado de permanecer nos fundamentos? Por que nós temos falado de guardar a cultura? Porque tudo isso irá mostrar de que geração você faz parte. Como se conhece uma geração? Pelo que ela vive, diga, pelo que ela vive. Pelo que ela persevera. Pelo que ela guarda. Pelo que ela testemunha. Pelo que ela se posiciona. Você entendeu? Então você vê que uma descendência, ela tem legitimidade. Ela tem DNA. Uma descendência, ela mostra a sua essência. Por isso que nós não podemos corromper a cultura do reino em nossas vidas. Senão, você vai lá para o lado de Ismael. E daqui a pouco você não é mais contado como uma descendência legítima. Entendeu? Porque nós precisamos guardar, amados, esse embate no nosso coração, de ser genuínos na cultura do reino. De guardar os fundamentos, de não mesclar, de não se corromper. Nós não podemos. E outra coisa, o apóstolo Cristiano ontem falou algo interessante. Se você está cansado e você desistir, você está pronto para ser destituído. Substituído. Guardei essa parte com muita intensidade. É verdade. Porque durante o tempo você pode se cansar, você pode perder as forças, o tempo desgasta, o tempo te consome. Você pode ter experiências ruins que geram ali incredulidade, gera tanta coisa, apaga ali aquelas dimensões que você conquistou. Mas se você permanecer, o Senhor diz que Ele estará guardando o remanescente fiel para o tempo do cumprimento de todas as coisas, do seu propósito. E eu não sei você, mas ainda me arrastando, eu não abro mão. Ainda espremida, eu não abro mão. Ainda que me custe, eu não abro mão. Não abro mão. Não abro. A minha resposta para Deus é: eu permaneço até a morte. Aleluia. Mas nós precisamos ser essa geração. E você vê que não é há muitas descendências, senão uma, que irá manifestar o Cristo, que irá ser a resposta, que Deus pode contar, que Deus irá levantar. Mas uma descendência, como eu falei, ela tem essência, ela tem DNA, ela está ligada a uma promessa, ela está ligada a um desenho, ela está ligada a um tempo, ela está ligada a um propósito, ela está ligada a uma cultura, ela está ligada, guardada em Deus para o tempo específico no qual o Senhor cumprirá. E se você desistir, valeu a pena você ter vivido tudo isso? Não. Sabe por quê? Porque você será contado como muitos que perderam, que abriram mão, que abortaram. Amados, é muito triste carregar isso. É muito triste, seria melhor você nem ter conhecido os fundamentos do reino, porque você não seria julgado por eles. Mas, a partir do momento que Deus me entrega, eu conheço, e Deus conta comigo,
ai de nós. Olha para o rosto do teu irmão e diga assim, ai de você, se desistir. Então não importa o jeito que você está, diga assim, eu permaneço para ser restaurado e cumprir o propósito. Ponto final. Esse é o teu destino, amém? Não importa. Amados, aquele homem que vendeu todos os seus bens e investiu em uma pérola de maior valor, essa pérola era o reino de Deus. Quando você entende que nada vale mais, nada pode te deter, nenhuma experiência ruim que você tenha vivido, ela tente roubar essa pérola de você. Você se posicionará como um guardião dentro da cultura, dentro da essência, de maneira genuína, guardando os fundamentos e pronto para ser aquela pessoa que Deus pode contar. Aleluia! Nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Você vê, existem muitas descendências, mas uma só é legítima. E sabe de uma coisa? É você que vai dar a resposta de qual descendência você pertence. A paternidade joga o manto. E os legítimos irão reconhecer. Os legítimos estarão conectados. Os legítimos beberão dessa fonte. Os legítimos entenderão. Os legítimos, eles estarão prontos, posicionados. Os legítimos estarão dizendo assim, é comigo. Eu faço parte disso. Aleluia! É essa geração que o Senhor está procurando. E eu creio que você faz parte dela. Diga amém. E para a gente finalizar, amados, ativando o tempo da restauração de todas as coisas, nós precisamos entender que a expansão, ela virá dentro de todo esse projeto. Porque assim como você foi alcançado, Deus também te usará para alcançar outros. E esses outros viverão as mesmas experiências, as mesmas testificações. Quais são elas? De reconhecer a pérola de maior valor, de guardar os fundamentos, de priorizar o reino acima de tudo, de estar ligado ao manto da paternidade, de poder se expor como embaixador do reino. Aqueles que verão isso em você, eles farão a mesma coisa, de maneira natural. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser aqueles que irão ganhar mau caráter por causa do nosso mau caratismo. Sabe aqueles homogêneos, né? Homogêneos que estão juntos porque são iguais? Você precisa atrair pessoas que vão querer ser igual a você. Porque você ama Deus, porque você venceu lutas, porque você venceu crises familiares, porque você rompeu financeiramente, porque você guarda a palavra de Deus de maneira genuína. Olha só, tremendo. Então, o reino, ele vai atrair pessoas que vão querer beber da mesma essência. E a descendência é garantida. Garantida. Sabe por quê, amados? Porque muitos hoje, tem pessoas lá fora, no mundão mesmo, que elas querem ter uma família bendita. Mas quando ela olha para a vida de muitos cristãos, o que é que elas veem? Muita coisa ruim, então é melhor permanecer lá, porque não há esperança para ela. Mas quando ela vê que existe uma família bendita, que ela pode se inspirar, o que é que ela vai querer? O que é que essas pessoas vão querer? Vão querer um modelo, diga um modelo. Aleluia! E esse modelo vai estar depositado em você. Você vai testemunhar da tua vida e muitas famílias virão para o reino. É assim que acontece lá em Manaus, né? A gente dá o testemunho, só abre a boca e todos eles se apegam. Por quê? Porque precisam daquela experiência. Elas querem conhecer Deus naquele caos. Entende? E assim, amados, o reino vai expandindo. Agora, se você é um mau caráter e você diz que é do reino, o que acontece? Aquele que virá
terá a mesma natureza que você tem. E quando ele olhar para Deus, vai dizer, eu posso ser mau caráter, eu posso mentir, eu posso mesclar os fundamentos, eu posso corromper a cultura. Sabe por quê? Porque ela vê que você que é um filho do reino faz isso. E aí você só acrescenta as fileiras da descendência de Ismael, daqueles que não são contados conforme o propósito. Olha só, olha a nossa responsabilidade. Amém? Então nós precisamos entender que Deus conta com você. Diga, Deus conta comigo. E se você não quiser ser contado por Deus, não tem problema. Deus levanta outro, e outro, e outro, e outro, até alguém corresponder. Amados, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, para a gente finalizar, vamos recapitular. Como ativar a restauração de todas as coisas? Em primeiro lugar, permanecer nos fundamentos do reino de maneira genuína. Em segundo lugar, perseverar na cultura do reino. Em terceiro lugar, se posicionar como uma geração que cumpre as promessas. E em quarto lugar, expandir de maneira genuína. Aleluia. E aqui eu espero que tenha contribuído para a edificação da sua vida. Que o Senhor abençoe ricamente. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Aleluias. Fique de pé. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. E vamos dar continuidade. Levante suas mãos nessa hora. Faça sua aliança com o Senhor. Peça que o Senhor te posicione. Peça que o Senhor encha você com essa palavra. Que essa palavra possa fazer parte da tua vida, das tuas prioridades. Aleluia. Senhor, nós queremos nessa tarde te agradecer. Te agradecer, Pai, por toda a tua graça que tem sido derramada, Senhor Deus, sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, nós queremos celebrar o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos, Senhor, nos alegrar, porque o Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem sido suficiente para nós. O Senhor tem nos dado a tua graça, Senhor, de poder vencer cada luta, cada desafio, cada deserto, cada processo, Senhor. E nós queremos devolver a honra, a glória para Ti, porque tudo, Senhor, é de Ti, para Ti, por Ti, Senhor dos exércitos. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por nos revelar o Teu reino. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por confiar em nós, por nos escolher nessa geração. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nos ajuda a permanecer, nos ajuda a sermos cada dia mais intensos, cada dia mais disponíveis. Nos ajuda, Senhor, a amar o Teu reino acima de todas as coisas. Nos ensina, Pai. Nós não queremos amar o Teu reino de maneira emocional. Nós não queremos, Senhor, amar o Teu reino de maneira, Senhor, de maneira fraudulenta, de maneira, Senhor, que desagrade o Teu coração. Mas nós queremos amar o Teu reino, Senhor, da maneira que o Senhor nos ordena, priorizando o Teu reino em primeiro lugar e amando a Tua justiça, Senhor, buscando a Tua justiça. Nos ensina, Pai, nos ensina. Nós queremos ser encontrados por Ti como essa geração posicionada, como essa geração que não negocia, como essa geração que vive o Teu reino através de uma cultura, no dia a dia, através das práticas, das escolhas, através, Senhor, dos relacionamentos saudáveis, os quais seremos testemunho para tantos que irão nos buscar. E que nós possamos, Senhor, ser a resposta para essa geração. Conta conosco, Senhor. Nós queremos Te agradecer por essa tarde, por esse congresso, pela vida de todos os irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
crescer, hoje eu percebo que há mais. Só tem uma parte, uma primícia, um limiar. E se eu mergulhar profundamente em ti, te acharei e andarei contigo. Leva-me à mais alta dimensão do teu Espírito, pois há muito mais do que eu já vi e já ouvi. Preciso, Senhor, leva-me à dimensão do Cristo, a plenitude, eu quero, Senhor. Para entrar no teu reino, eu renasci do teu Espírito, que transformou minha mente para ver o teu reino. Depois de crescer, hoje eu percebo que há mais. Só tem uma parte, uma primícia, um limiar. E se eu mergulhar profundamente em ti, te acharei